Bom, pessoal, hoje a nossa aulinha vai ser sobre vetores. Então, aqui é uma série de aulas de física básica. Meu nome é Wagner, sou professor de física e vou tentar auxiliar vocês em alguns assuntos específicos. Então, começando essa aulinha, né? Primeira coisa é a gente diferenciar o que é uma grandeza e o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, primeiro ponto importante: o que é uma grandeza? De maneira bem simples, né? Qualquer coisa que a gente consegue medir. Então você tem massa, velocidade, aceleração, força, peso, altura, etc, né? Então existe uma infinidade de grandezas que a gente consegue medir usando instrumentos e tendo, claro, unidades medidas. Dentro dessas grandezas, a gente pode separar em duas grandes áreas, né? Então, dois grandes setores, digamos assim. A grandeza ela pode ser escalar ou vetorial. O que é uma grandeza escalar, né? Primeiro, a grandeza escalar seria um caso mais simples, em que é uma grandeza que você precisa de pouca informação para entender bem. No caso, é uma grandeza escalar, por exemplo, a massa. Se eu falo que uma pessoa tem 70 quilos, fica bem explícito que ela tem uma massa de 70 quilos. Então eu só tratei de um número e uma unidade. Agora, pensando numa grandeza vetorial, se eu falo que a velocidade de um carro é de 60 km por hora, acho que falta informação ainda, né? Se falar que um carro tem velocidade de 60 km por hora, faz a gente pensar assim, mas para onde esse cara está indo? Será que ele está indo de um bairro para o centro? Está indo do centro para um bairro? Será que ele está subindo um morro, está descendo um morro, etc. Falta informação. Então é esse tipo de grandeza que precisa de mais de uma informação para ficar bem caracterizada, a gente chama de grandeza vetorial. Então uma grandeza vetorial ela precisa de um módulo, uma direção e um sentido para ficar bem definida. Então, enquanto que uma grandeza escalar, né, ela pode ser expressa só por um número acompanhado de uma unidade. Então, grandeza escalar, massa, altura, etc. Grandeza vetorial, precisa de um módulo, uma direção, sentido. Então, a gente tem alguns exemplos do cotidiano. Velocidade, força, aceleração também é uma grandeza vetorial. Peso também é uma grandeza vetorial. Então, aqui a gente tem uma representaçãozinha de um bonequinho exercendo uma força sobre esse carrinho. Então, como é que eu represento isso? Essa força vai ser representada por um segmento de reta orientado. Então, a forma como a gente representa um vetor é uma setinha desse tipo. E esse cara aqui embaixo, esse F, ele está dando uma referência a uma grandeza vetorial, que no caso é a força F. Essa força F é uma grandeza vetorial. É o que está querendo dizer aqui essa setinha em cima. Então, independente do sentido da força, fique claro que essa seta é sempre para a direita, porque é só uma nomenclatura, beleza? Então, definindo o que é um vetor, né? O vetor ele pode ser entendido como um ente geométrico e que é basicamente um segmento de reta orientado. Bom, como eu tinha dito, para a gente representar uma grandeza vetorial, a gente vai sempre usar a letra da grandeza e uma seta em cima da esquerda para a direita. Essa seta não muda de direção, de sentido no caso, né? Por que não muda? Isso é só uma representação. Independente se o vetor está apontando para a esquerda ou para a direita, a seta vai ser sempre assim. Isso é uma representação da nossa grandeza. Então, quais são as características de um vetor? Qualquer vetor, para ficar bem entendido, ele precisa de três informações: a intensidade, direção e o sentido. Então, se eu for representar um vetor, por exemplo, de maneira bem simples, vou representar dessa forma. Então, por exemplo, na hora de representar geometricamente, a intensidade vai ser esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho representa a intensidade do vetor. Por exemplo, quando eu dei o exemplo de velocidade, né? Falei 60 km por hora, isso era a intensidade do vetor velocidade. Então, esse tamanho desse vetor representa a nossa intensidade. Então, o módulo do vetor ele vai ser proporcional a esse segmento. A direção. A direção é, esse cara está na horizontal, ele está na vertical, está na diagonal. Então, a direção do vetor vai ser essa reta que passa por ele. Então, você vai passar uma reta pelo vetor e vai dizer, ó, a direção dele é horizontal. Ah, não, a direção é vertical. E assim sucessivamente. Sentido. Para onde esse cara está apontando? Esse vetor não está apontando para a direita? Então, o sentido dele é da esquerda para a direita. Então, o sentido vai ser de acordo com a nossa setinha no final do vetor. Então, o sentido vetor ele vai ser indicado por uma seta na extremidade.
Então, sempre que a gente for representar um vetor, a gente precisa desenhar dessa forma. Em alguns casos, a gente vai poder trabalhar só com a intensidade dele e fazer separadamente. Bom, algumas operações com vetores, né? Primeira operação mais simples é o produto de um número real por um vetor. Então, considerando um número real A e um vetor V qualquer, quando a gente faz a operação A vezes V, o resultado é um vetor, continua sendo um vetor, que tem as seguintes propriedades. Aqui vai ajudar a gente a visualizar o que está acontecendo, né? A intensidade desse resultado vai ser simplesmente o módulo do nosso número real vezes o módulo do vetor V. Então, por isso que está representado assim, ó, esquece o sinalzinho desse A, se ele é positivo ou negativo, e faz o produto dele pelo valor do vetor, do módulo do vetor. A direção vai ser sempre a mesma, a direção do vetor não muda. O que pode mudar é o sentido, para duas possibilidades. Se o nosso A, se o nosso número real for positivo, igual esse caso aqui, ó, tinha um vetor V e eu multipliquei por 3. A intensidade dele, ó, aumentou de 3 vezes. A direção continua a mesma. E o sentido? Como o 3 é positivo, o sentido continua sendo o mesmo. Estava para lá, continua para lá. Agora, se esse cara fosse negativo, o que ia acontecer era a inversão do sentido. Ó. Menos 2V. O que aconteceu? A intensidade é 2 vezes o vetor V, o tamanho dele ó, é o dobro do vetor V, mas por causa desse sinal menos do número real, o sentido dele, que antes era de baixo para cima, agora está de cima para baixo. Foi invertido por causa do sinal. Então, essa é a única mudança significativa quando você faz um produto de um número real por um vetor. Bom, soma de vetores. Existem alguns casos particulares, né? Então a gente vai começar por esses casos particulares e fazer uma generalização. Primeiro, quando os dois vetores estão na mesma direção. Então eu fiz aqui tentando induzir vocês a entender esse processo, usando o caráter de força já. Então eu tenho duas forças em cima de um livro, as duas forças estão saindo da esquerda para a direita. A pergunta é, qual é a força resultante aqui? Ou seja, qual é a soma das forças? Já que os dois estão na mesma direção e sentido, vai ser fácil a gente concluir que a resultante vai ser a soma desses dois caras. Então, como que eu faço isso geometricamente? Pego um vetor, posiciono ele, depois no final do primeiro vetor eu coloco o segundo, e a resultante vai ser do início até o fim desse vetor. Então vai ser esse pedaço todo aqui. Ó. Então esse vetor, desenhando né, geometricamente, vai ser esse cara todinho aqui. Então o nosso vetor resultante, aqui eu estou representando por força, seria a soma de F1 com F2. Então, nesse caso, né, dei o exemplo de força, como possui a mesma direção e mesmo sentido, o módulo dessa resultante vai ser a soma dos módulos das forças também. Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Tinha 4 mais 3, então a resultante eu representei seguindo esse critério, e a soma desses dois caras. Aí uma observação, né, adiantando umas coisas, o que é resultante de um sistema de força, né? Ou seja, a força resultante? É aquela força que vai produzir o mesmo efeito de todas as outras. Então você substitui F1 e F2 por uma única força que vai produzir o mesmo efeito. Então, isso aqui adiantando um pouquinho já. Agora o segundo caso, né? Quando você tem a mesma direção, que seria horizontal, mas sentidos contrários. Então você tem um que está para a direita e outro está para a esquerda. O que acontece aqui? Para você fazer a soma geométrica deles, né, só no caráter vetorial, você posiciona um para cada sentido e desconta um do outro. Percebe que eles não contribuem. Na verdade, um está descontando do outro. Então, a diferença no tamanho desses vetores, digamos assim, vai dar a resultante entre eles. E em módulo, intensidade, vai ser simplesmente um menos o outro, né? Então, onde as forças possuem a mesma direção em sentidos contrários, o que vai acontecer com a resultante? Vai ser a diferença entre elas. Nesse caso, a resultante sempre vai coincidir com o sentido do cara de maior módulo, que no nosso caso aqui seria o F1. Então, a resultante vai estar para o lado do F1, com um módulo de 1 newton.
E quando você tem vetores quaisquer, né? Quando você tem vários vetores, como é que você faz isso? Em duas maneiras. Uma maneira mais simples é a regra do polígono, né? Soma geométrica. O que você faz? Coloca um vetor. No final desse primeiro vetor, você coloca o início do outro, representando fielmente ao desenho original, né? Normalmente esse tipo de problema, dentro de vestibulares e afins, eles dão para a gente um quadriculado. Então você segue a risca naquele quadriculado, desenha direitinho. Então no final de um você coloca o início do outro e assim sucessivamente. Qual vai ser a resultante aqui? Ó? Você conecta o início do primeiro ao final do segundo, do último, né? Então a nossa resultante vai ser esse vetor aqui. Ó. Nesse caso, o módulo da resultante é dado pela regra do polígono. Para você calcular o módulo desse cara, aí vai depender muito da situação em que o problema foi colocado. Então tem que ficar atento a isso. Vai variar de problema para problema. Então nesse caso a gente pode substituir F1, F2 e F3 por uma resultante FR, né? No nosso caso. Uma outra forma de você fazer a soma de vetores quaisquer é usar a regra do paralelogramo, que aí você faz de 2 a 2. Então aqui você tinha o vetor V1 e V2, você posiciona eles, ó, os dois inícios centralizados, faz a extensão como se fosse um paralelogramo mesmo, e a resultante vai ser a diagonal desse paralelogramo, assim. Então esse V aqui é a soma de V1 com V2. É assim que também faz usando essa outra regra do paralelogramo. Então as duas vão dar o mesmo resultado, e depende, é claro, da sua situação para você calcular o módulo. Quando os vetores estão perpendiculares, né? Então aqui eu tenho duas forças, aí supondo que a gente queira somar essas forças, como é que a gente faz? Quando a gente usa a ideia da regra do polígono, o que acontece, né? Você coloca um vetor, no final dele você coloca o início do outro. A resultante vai ser o início de um conectado ao final do outro, certo? E olha só, que figura geométrica é essa? É um triângulo retângulo, né? Se é um triângulo retângulo, F2 e F1 são catetos e a nossa resultante aqui vai ser a hipotenusa. Então vale o teorema de Pitágoras para calcular o módulo desses caras. Então para calcular o módulo da resultante quando você tem dois vetores perpendiculares, basta fazer quadrado da hipotenusa igual ao quadrado da soma dos catetos, né? Cateto ao quadrado, no caso. Então, sempre que você tiver, nesse caso particular, né, quando as forças são, ou vetores, são perpendiculares, você pode obter um módulo desses caras através do teorema de Pitágoras. Então, você pode substituir essas duas forças por uma única força resultante de 5 newtons. Bom, as componentes ortogonais. O que são as componentes ortogonais? Né? É a decomposição de um vetor em dois caras. Esses dois caras resultam nele também. Então, como é que você faz? Você pode reescrever um vetor como a soma de dois outros vetores que vão ser suas componentes ortogonais, com esse aspecto aqui. O que acontece aqui? Você tinha um vetor V, e aí você quer escrever V em termos de outros dois vetores, Vx e Vy. Esses caras são ortogonais, vão ser chamados de componentes ortogonais do vetor V. Se você observar, se a gente transpor Vy para esse extremo, o que a gente tem aqui é o quê? É um triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo vale as regras do seno, cosseno e tangente. Então, a gente pode usar, claro, né, conhecendo V e esse ângulo, a gente consegue calcular perfeitamente essas componentes. Por exemplo, Vx é o cateto adjacente. Então, por definição, o cosseno do ângulo θ vai ser o adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, se a gente isola Vx, a gente tem que a componente horizontal, x, vai ser igual ao produto de V vezes o cosseno desse ângulo, θ. Mesma coisa vale para o Vy, né? O que acontece com o Vy? Vy seria esse cara aqui, ó, se a gente transpor ele. Esse Vy ele pode ser entendido como cateto
oposto, né? Por definição, o seno do ângulo é simplesmente o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a gente pode isolar o VY e a gente faz que VY igual a V seno de θ. Então nesse caso, a gente tem as duas componentes, aqui é o módulo, né, dessas componentes ortogonais. Uma forma da gente lembrar de como calcular essas componentes é lembrar que quem está colado no ângulo leva o cosseno. E quem está distante do ângulo leva o seno. Então você pode ir direto. Lembrar que a gente sempre vai precisar dessa hipotenusa, do vetor, do valor do vetor, e do ângulo entre eles. Isso aqui é muito usado dentro da física, né? Por exemplo, na hora de calcular trabalho, você vai precisar fazer isso em alguns momentos. Também é importante na questão de equilíbrio estático, também vai ser necessário fazer cálculo das componentes de um vetor e etc. Uma observação importante é que, como isso aqui é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras também. De que forma? A hipotenusa ao quadrado, que é o v ao quadrado, vai ser igual a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Tanto aqui quanto aqui, a gente está trabalhando só com o módulo do vetor. Por isso que o caráter vetorial foi dispensado, né? Por isso que a gente não está repetindo a setinha aqui em cima. Então é isso, pessoal. Esse aqui é um resumo da aula de vetor, beleza?